Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nesse início de manhã de domingo, do dia 4 de outubro do ano de 2020, mês em que lembramos e comemoramos o mês dos professores, o mês dos nossos mestres, os nossos missionários da educação, os nossos verdadeiros heróis. Então aqui hoje nos encontramos nesta página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Estamos aqui para atendermos a mais esse compromisso pré-agendado com uma palestra pública online, ainda devido às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, onde não foi possível, mais uma vez, nos encontrarmos pessoalmente no salão da instituição, no Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado no setor Veracruz 2, em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E por este momento, nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus em especial pela vida, a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. E neste mês dos professores, em homenagem aos nossos professores, aos nossos mestres, aos nossos educadores, hoje a temática da nossa fala será Jesus. Jesus, o educador da humanidade. Então falaremos acerca de Jesus na condição de educador da humanidade. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, compartilhando esta página com seus grupos, daqueles grupos que vocês fazem parte, compartilhem para que outros companheiros tenham condições de ter acesso a esta reflexão. Iniciamos a nossa manhã com estas belíssimas melodias para a nossa harmonização. Sejam todos bem-vindos. E como dissemos no início, hoje a nossa fala será em homenagem, se é que podemos dizer assim, que não temos essa capacidade em homenagear aos nossos mestres, aos nossos verdadeiros heróis da educação, os nossos verdadeiros heróis da instrução. Então, neste mês de outubro, hoje aqui nos encontramos, já que é mês dos nossos professores, hoje falaremos acerca de Jesus naquela condição de educador da humanidade. Mas antes de fazermos a nossa prece inicial, faremos uma leitura do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. É a mensagem de número 4, quando José Carlos de Luca nos fala sobre a necessidade de vivermos o presente da melhor maneira possível. Então ele nos diz o seguinte: não traga o ontem para o hoje. E nós temos esta mania equivocada de ficarmos vivendo hoje o ontem, assim como querer viver no hoje o amanhã. E aí ele diz: entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e deseja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Então aqui José Carlos de Luca nos orienta para deixarmos no chão do tempo aqueles nossos problemas do passado que não temos condições de irmos lá no passado, voltarmos no passado e corrigirmos, mas temos o presente. E aí ele nos diz: hoje Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. E sem sombra de dúvida que é o presente mais valioso, porque este presente
chama-se tesouro do tempo. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade. Então nós temos um tesouro chamado tempo, mas só que não podemos nos comportar como aquele companheiro lá da parábola dos talentos que recebeu o talento e enterrou. Nós precisamos aproveitar e escrever com atitudes positivas a nossa história de felicidade. E aí ele encerra dizendo que o minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. A escolha é nossa. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Então aqui José Carlos de Luca encerra esta reflexão curta, nos chamando, nos convidando para darmos corda ao relógio da nossa vida. Então neste momento, meus irmãos, vamos todos fechar os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais os nossos olhos espirituais para agradecermos, em primeiro lugar, a Deus pelo dom da vida. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Rogando ao mesmo Mestre e também médico da humanidade, o amparo, a proteção, a assistência a todos os companheiros mais necessitados do que nós. E não podemos esquecer destes nossos companheiros que se encontram acamados, adoentados, em especial devido à pandemia do novo coronavírus, e rogamos de uma forma muito especial. Além daquela rogativa aos nossos mestres, rogamos também aos missionários da saúde, que todos possam receber o amparo, a proteção de que estejam necessitando. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E agradecemos a todos que aqui se fazem presentes. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. E como havíamos dito no início, aqui nos encontramos neste momento para falarmos acerca de Jesus. Jesus, educador da humanidade. Agradecemos imensamente ao Centro Espírita Irmã Matilde pela confiança, mais uma vez, depositada neste humilde servidor do Cristo. Então, hoje, a nossa fala acerca de Jesus, nesta condição de educador da humanidade, é muito significativa, porque Jesus nos traz belíssimos ensinamentos e realmente só sendo um mestre e educador para nos orientar desta forma com tanto amor. Então aqui Jesus nos diz da seguinte maneira, conforme a anotação de Mateus, lá no capítulo 23. Ele chama para ele esta responsabilidade de educador da humanidade. Então ele nos diz o seguinte: vós, porém, não sejais chamados rabi, ou seja, mestre, pois vosso mestre é somente um, e todos vós sois irmãos. Então aqui nesta condição ampla, aqui no orbe terrestre, o nosso mestre é somente um. Todos nós, conforme Jesus nos diz, somos irmãos, companheiros de jornada, auxiliares uns dos outros. E aí Jesus acrescenta dizendo: e a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai celestial é somente um. Então aqui também, desta forma ampla, desta forma infinita, nosso Pai realmente é somente um. Aqueles que estão aqui, nós também que nos encontramos na condição de pais, é nesse sentido biológico, no sentido dos direitos humanos aqui na Terra, mas no sentido amplo, todos nós somos filhos deste mesmo Pai de infinito amor e bondade. Consequentemente, todos nós somos irmãos, companheiros de jornada, que ora nos encontramos nesta figura, nesta roupagem de pai, de mãe, de filho, de neto, de sobrinho, e assim sucessivamente,
Mas, neste sentido em que Jesus está falando, nosso Pai é somente um, Deus. E ele acrescenta, nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Então aqui Jesus nos fala, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos, a espiritualidade superior, qual foi aquele tipo mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de guia e modelo? E os espíritos amigos nos respondem, Jesus. Então aqui Jesus, neste versículo 10 do capítulo 23, nos fala exatamente isto, nem sejais chamados guias. Nós aqui não nos encontramos na condição de guias uns dos outros, porque o nosso guia é somente um, o Cristo. E aí ele encerra dizendo, porém, o maior entre vós será o vosso servidor. Então aqui Jesus se colocou nesta condição e realmente praticou desta forma, na condição de servidor. Porque ele mesmo disse que não tinha vindo à terra para ser servido, mas ele veio à terra para servir a todos. Então ele se comportou e deu o exemplo nesta condição de servidor, servidor da humanidade. E como estamos falando acerca de educador da humanidade, é preciso, e nós buscamos lá no dicionário da língua portuguesa, a diferença entre educação e instrução. Conforme veremos na sequência, em um livro que buscamos estas informações também da doutrina espírita, porque em muitas situações nós confundimos educação com instrução, que às vezes achamos que é a mesma coisa e pronunciamos e colocamos como sendo a mesma coisa. E como nós encontramos no dicionário, educar é uma palavra que vem do latim, que significa educare. E aí eles nos dizem o seguinte lá no dicionário, que educar é desenvolver a personalidade. Desenvolver a personalidade, moldar a personalidade. Com certeza aqui nesta página, neste momento, existem professores, professoras, educadores, instrutores, assim como nós, na condição de pais, todos nós somos educadores e todos nós nos encontramos também na condição de educandos. Então aqui nos diz ainda que instrução, já que educar é desenvolver a personalidade, a instrução é propagar ou transmitir conhecimento. E também educação é oferecer ensino. O que mais Jesus nos ofereceu e continua nos oferecendo? Ensino exemplificado. Jesus nos deixou ensinos exemplificados. E ainda, educação é desenvolvimento moral, espiritual. E ainda, já que estamos falando de educação, educar também é explicar, educar também é lecionar, educar também é pontificar, ou seja, construir pontes. E também lecionar, conforme nos diz o dicionário da língua portuguesa, é amestrar. Eu nem sabia o significado desta palavra, amestrar. Mas amestrar é aquele trabalho de um mestre de hoje formando o mestre do amanhã. Ou seja, qualificando o seu pupilo para que amanhã ele também seja um mestre, ou seja, amestrar. O trabalho do mestre no hoje, qualificando o mestre, preparando o mestre do amanhã. E aí retomamos aqui a nossa fala, usando as palavras do espírito Hermance, que se encontra lá no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, logo no seu prefácio, que é do espírito Hermance, através da mediunidade de Vanderlei Oliveira. Então Hermance nos diz sobre os ensinamentos de Jesus, em especial em relação ao amor. Então ela nos diz que o amor é a ponte que pode permitir um trânsito harmonioso desde a inteligência até os sentimentos. E aí ela nos diz que Jesus
inaugurou um novo ciclo para a Terra. Sem sombra de dúvida que Jesus inaugurou um novo ciclo para a Terra, principalmente Jesus implantou aqui na Terra este período que nós estamos vivendo ainda, período de provas e expiações para um mundo de transição, aí para um mundo regenerado, ou seja, esse período de transição pelo qual nós estamos passando até hoje, nos dizem espíritos mais esclarecidos que não começou agora, que Jesus, há 2000 anos atrás, foi quem lançou, tipo assim, a pedra fundamental deste período de transição, principalmente quando ele nos falou sobre a necessidade de amar os nossos inimigos, quando ele nos falou que até o momento era olho por olho, dente por dente, mas de agora para frente tem que ser diferente. Ou seja, Jesus estava ali lançando os fundamentos de um mundo de regeneração que nós não alcançamos até hoje, a maioria de nós. Então, esse período que nós estamos vivendo, de provas e expiações para um mundo de regeneração, ou seja, esse período de transição, na verdade, ele já dura 2000 anos e nós ainda continuamos no patamar onde nós nos encontramos. Muitos de nós estamos trabalhando verdadeiramente para realizarmos em nós esta transição, para chegarmos àquelas condições mínimas e necessárias para habitarmos um mundo regenerado, ou seja, nos regenerando. Porque sem sombra de dúvida que para habitarmos um mundo regenerado, necessário se faz que pelo menos estejamos realizando esforços constantemente, conforme Jesus nos disse, para realizarmos em nós a regeneração. E este procedimento, conforme nos dizem os espíritos amigos, lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, começa exatamente com arrependimento. E exatamente esta palavra arrependimento, quem pregava isto com abundância, nem foi Jesus, foi aquele que veio na condição de precursor de Jesus, o seu primo, João, o Batista, que pregava nos desertos, principalmente chamando o povo ao arrependimento. Arrependei-vos. Então aqui nós encontramos este mesmo arrependimento, que é a palavra-chave para sairmos no mundo de provas e expiações e chegarmos àquelas condições mínimas necessárias para habitarmos um mundo de regeneração. Então aqui o Espírito Hermance nos fala que Jesus inaugurou este novo ciclo. E também nós podemos encontrar, e encontramos, lá no início do livro Maria de Nazaré, de autoria do Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, sobre este ciclo que Jesus iniciou na Terra. João Nunes Maia escreveu, através do Espírito Miramês, que se Jesus não tivesse vindo à Terra há 2000 anos atrás, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Tal foi a importância da vinda deste educador da humanidade. E aí Hermance nos diz o seguinte, que Jesus não propôs a organização de uma nova religião, nem tampouco estabeleceu as bases de uma nova escola filosófica. Jesus não estabeleceu isto, Jesus não propôs a criação de uma nova religião, nem estabeleceu as bases de uma nova escola filosófica. Porque, na verdade, conforme nos diz o Espírito Hermance, com sabedoria, o Evangelho de Jesus nada mais é que uma proposta educacional para o amor. Então, é uma proposta educacional para o amor, que é exatamente a religião que Jesus deixou para nós como proposta. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Exatamente por isto que Hermance nos diz que o Evangelho não é base para a religião, mas o Evangelho nada mais é que uma proposta do Cristo, uma proposta educacional para o amor. E aí ela complementa que seus textos, ou seja, os textos dos Evangelhos, especialmente em relação aos ensinos do Mestre Nazareno, são reflexões sobre a convivência e seus desafios. Então aqui ela nos fala que o Evangelho do Cristo, essa proposta educacional para o amor, tem como base principal, tem como fundamento principal, tem como desafio principal a convivência
a convivência e o amai-vos uns aos outros conforme Jesus nos propõe, que na verdade são 3 os desafios: amai a Deus, amai ao próximo e amai a si mesmo. Então são esses os 3 desafios que nós temos como proposta de Jesus, nesta proposta educacional, nesta proposta pedagógica para aprendermos a amar. E Jesus, conforme nos diz Vinícius ou Pedro Camargo, uma publicação da FEB, que tem como título O Mestre na Educação, este é o nome do livro de Vinícius ou Pedro Camargo, O Mestre na Educação. Então, Vinícius nos diz o seguinte, que Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. E aí ele repete aquela fala do Cristo que lemos lá no início: eu sou o vosso mestre, dizia Jesus aos que o rodeavam para escutar a sua palavra sempre inspirada e convincente. E aí Vinícius acrescenta que nós, pois, já que Jesus disse que ele era e é o nosso mestre, todos nós somos seus discípulos. Ele, o nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Mestre é aquele que educa. E aí ele diz que educar verdadeiramente é apelar para os poderes do espírito. É por isso que lá no dicionário da língua portuguesa nos fala que educação é o desenvolvimento moral e espiritual da criatura. E aí, já que estamos falando de Jesus nesta condição de educador da humanidade, buscamos lá no Sermão do Monte, em especial, várias frases que realmente só um mestre dos mestres poderia nos direcionar, poderia nos deixar estes ensinamentos. Então Jesus nos diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Então Jesus nos chama a atenção nessa condição de mestre, que todos nós precisamos acreditar na nossa capacidade, porque todos nós somos diamantes, todos nós somos um diamante ali incrustado no meio de uma rocha ainda que precisa ser lapidada, mas só que um mestre, ele não enxerga os defeitos do seu pupilo, ele enxerga lá na frente. Então Jesus já vê em todos nós um espírito crístico assim como ele. E ele nos disse isto, certa feita, conforme nós encontramos em seus evangelhos, que um dia todos nós poderíamos fazer o que ele fez, o que ele fazia e muito mais. Então, deixando claro para todos nós a lei do progresso, deixando claro para nós que um dia todos nós faríamos brilhar a nossa luz, conforme Mateus anotou na sequência: brilhe a vossa luz, porque todos nós somos centelhas divinas. Apesar de a nossa luz ainda ser tão apagada, mas todos nós somos centelha divina e com certeza um dia, através do esforço, através da perseverança, através do trabalho constante no bem, um dia esta luz que ainda está tão apagada, tão ofuscada pelos nossos defeitos, nossos não, vamos colocar entre aspas, porque não são nossos, nós que teimamos carregar conosco devido à nossa ignorância, um dia nós venceremos tudo isto e seremos verdadeiramente um facho luminoso por onde passarmos. E Jesus ainda nos diz o seguinte, na condição de mestre, na condição de educador, ele nos diz: sê benevolente depressa com o seu adversário. Não fique apegado a essas coisas mesquinhas do ódio, do rancor, do ressentimento. Isso não faz bem para você. Então Jesus nos dirige estes ensinamentos nesta condição de mestre e ainda diz: seja, porém, a vosso falar, a vossa palavra, sim, sim, não, não. Ou seja, que o nosso sim seja sim quando tiver que ser sim, que o nosso não seja não quando tiver que ser não, não aquele sim querendo dizer não, não aquele não querendo dizer sim, mas que seja realmente com firmeza, que tenhamos realmente esta firmeza e essa certeza quando pronunciarmos as nossas palavras, não com dureza,
não com ignorância. E aí Jesus ainda nos diz, ao que bater na vossa face direita, oferece à esquerda. Ou seja, pagar o mal não com o mal, mas oferecer a outra face do mal, que é o bem. Ou seja, oferecer àquele que nos prejudicou alguma forma de bem, alguma retribuição na forma de bem. E ainda nos diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então aqui Jesus nos dá esta receita, esta profilaxia para a nossa alma, que é exatamente, conforme a irmã se nos fala, a necessidade de aprendermos a amar, começando por aqueles que se dizem, ou que nós os classificamos como inimigos, como nossos adversários. E aí buscamos lá nas palavras de Augusto Cury, que não é um livro religioso, mas é um estudo do Evangelho de Jesus. É um estudo que este cientista brasileiro, Augusto Cury, fez da inteligência do Cristo, análise da inteligência do Cristo, em 5 volumes. E no primeiro volume, que tem como subtítulo O Mestre dos Mestres, no capítulo 1, Augusto Cury nos diz o seguinte sobre Jesus, que o carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência. E prestemos atenção nas palavras de Augusto Cury, que não são palavras de um religioso, mas palavras de um cientista que, conforme ele se classifica, foi o maior ateu que já pisou a terra, que um dia, por necessidades, começou a estudar cientificamente os ensinamentos de Jesus, principalmente buscando aquela resposta se Jesus era um mito ou se Jesus realmente um dia pisou a terra. E aí ele chegou à conclusão que realmente Jesus nunca foi um mito, porque um mito, uma mentira, não duraria 2000 anos, e principalmente 2000 anos de história de cristianismo, quase 2000 anos, e cada vez mais fortalecido. E ainda nos diz Augusto Cury, porém, quando Jesus se manifestou, já que ele passou a maior parte da sua história no anonimato, revolucionou o pensamento e o viver humano. Seu projeto, segundo Augusto Cury, o projeto de Jesus era altamente audacioso, porque no seu projeto, conforme nos diz o Espírito Hermance, que mostramos lá no início, a sua proposta pedagógica não é para transformar o exterior, mas conforme nos diz Augusto Cury, que ele afirmava, ou seja, Jesus afirmava e pregava e exemplificava que o primeiro a ser transformado não é o nosso exterior, mas o nosso interior, ou seja, o campo dos pensamentos, o campo das emoções, porque caso contrário, ou seja, se nós nos preocuparmos em transformar o nosso exterior, essa mudança exterior não teria nenhuma estabilidade. E Augusto Cury nos diz isto analisando exatamente sobre a verdadeira pureza, quando Jesus nos disse que não podemos nos comportar como túmulos caiados, branquinho, bonitinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então é preciso, sem sombra de dúvida, remover todos estes vícios, todos esses defeitos, toda esta podridão que teimamos carregar conosco ao longo da nossa história, para realmente ter estabilidade a nossa transformação verdadeira. E aí voltamos às palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando ele ainda, na condição de mestre, educador da humanidade, nos pede o seguinte, nos orienta o seguinte: se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Ou seja, se nós nos esforçarmos em continuar amando apenas aqueles que nos amam, aqueles que gostam de nós, que diferença? O que nós estamos fazendo de diferente dos demais? E aí ele diz ainda, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então aqui Jesus, na condição de mestre, ali em frente à lousa, nos lança o desafio maior para a nossa vida. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, o nosso Pai Celestial. Então aqui Jesus nos lança um desafio máximo, que como nós sabemos hoje,
nós nunca alcançaremos esta perfeição do nosso Pai Celestial. Aí às vezes você pode questionar, então Jesus nos lançou um desafio inalcançável, Jesus mentiu para nós? Não, de forma alguma. Jesus nos lançou o desafio máximo para que constantemente nós busquemos este máximo na condição de comparação com Deus, que é a perfeição absoluta, para irmos alcançando pouco a pouco a perfeição relativa. Mas, sem sombra de dúvida, que este esforço tem que ser constante. Não pode ser um esforço hoje, um esforço amanhã, um esforço no ano que vem, conforme nós fazemos propostas, fazemos planejamentos na virada de ano. Neste novo ano, agora a coisa vai, agora eu vou me transformar, agora neste novo ano eu vou ser uma pessoa diferente. Não, temos que fazer esse esforço, conforme nos disse aqui, conforme nos disse José Carlos de Luca, naquela mensagem que lemos no início, temos que viver cada minuto, e cada minuto é precioso para e pela nossa transformação. E aí Jesus ainda nos orienta o seguinte: não entesoureis tesouros sobre a terra, porque esses tesouros a traça, o ferrugem come, os ladrões roubam, mas que possamos entesourar tesouros nos céus, tesouros no nosso coração, que são as nossas transformações. E aí Jesus ainda nos diz: se o teu olho for mau, o teu corpo inteiro estará em treva. Então precisamos, conforme nos orienta Jesus, ter olhos para ver. Porque se o nosso olho for mau, se enxergarmos o mal em tudo, se ficarmos enxergando defeito em todas as pessoas, em todas as coisas, sem sombra de dúvida que o nosso corpo todo estará em trevas. E ainda Jesus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, não é possível nós continuarmos apegados às coisas aqui deste mundo e ao mesmo tempo servirmos verdadeiramente a Deus, realizarmos verdadeiramente o processo de transformação. Então Jesus sabiamente nos fala, nos orienta para esta necessidade do desapego das coisas aqui deste mundo. Utilizarmos as coisas deste mundo que Deus colocou à nossa disposição com sabedoria. Vivermos e vivenciarmos com as pessoas também com sabedoria, sem aprisionar ninguém, sem ter aquela ideia equivocada que somos proprietários dos outros. E ainda Jesus nos diz: buscai primeiramente o reino e a sua justiça. Mas via de regra, nós ainda, teimosos que nos encontramos, rebeldes que nos encontramos, nós buscamos primeiro as coisas da terra. Por isso que Jesus nos disse que é impossível servirmos a dois senhores. E é por isso também que ele nos disse que, em primeiro lugar, nós temos que buscar a nossa transformação, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais será acrescentado. E aí voltamos às palavras de Vinícius, lá no livro O Mestre na Educação, onde ele faz a diferenciação, conforme já colocamos, de acordo com o dicionário da língua portuguesa. Aqui Vinícius, neste livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele faz também a diferenciação entre educação e instrução. E aí ele nos diz o seguinte, que é preciso não confundir instrução com educação. Sabemos, conforme dissemos lá no início, que nesta página, neste momento, e muitos outros companheiros que terão acesso a este material, são professores aqui na Terra, e que ao mesmo tempo ele instrui e também educa, porque ele já tem um coração preparado. Estou vendo aqui a fisionomia da nossa irmã Fernanda, que adora os seus meninos, as suas crianças. Sem sombra de dúvida que existem muitos mestres na instrução que já são preparados também para a educação, porque ele já tem preparo moral e espiritual. Então aqui Vinícius nos chama a atenção para a necessidade de não confundirmos instrução com educação. E aí ele diz que a educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Infelizmente, ainda é assim em boa parte de nós aqui na Terra, pessoas altamente instruídas, doutores intelectualmente falando,
mas não tem educação. No trato para com os seres humanos, ele não tem educação, ele é bruto. Conforme se diz no linguajar popular, ele é grosso. Não tem educação neste trato para com o seu semelhante, até mesmo para com os nossos irmãos menores, os animais irracionais. Então ele nos fala que pode sim, e existe, infelizmente, muita instrução desacompanhada de educação. E aí ele diz que a instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Então a instrução vai moldar o intelecto da criatura, ao passo que a educação vai moldar o seu caráter. Conforme nós vimos anteriormente, da pessoa altamente instruída, mas que não é educada, quantos de nós que temos instrução o suficiente de conhecimento intelectual e não nos comportamos de forma honesta? Então é por isso que ele nos fala que a educação, ela cuida do caráter, ou seja, formar o caráter, moldar o caráter da criatura para que ele seja, por exemplo, uma criatura honesta, instruída e ao mesmo tempo honesta. E ainda nos diz que instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. Então aqui instruir é ilustrar a mente, ao passo que educar é desenvolver os poderes do espírito, ou seja, a moralidade, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. É por isso que, conforme nos dizem os espíritos amigos, quando nós retornamos ao corpo físico para uma nova experiência reencarnatória, nós retornamos em um corpo frágil de uma criança, para que os nossos pais, para que nós na condição de pais, para que nós na condição de educadores também, de professores, de instrutores, possamos moldar ou fazer uma remoldagem do caráter daquele espírito rebelde. E aí nos diz ainda que razão e coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito, pois em tal importa o senso da vida. Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Então não podemos ficar deslumbrados com a inteligência das nossas crianças, espíritos altamente intelectualizados que estão vindo agora, e descurarmos, ou seja, descuidarmos da moldura ou da moldagem do caráter daquela criatura. Senão, vai chegar lá na frente um espírito altamente intelectualizado aqui no corpo físico, mas que não vai saber usar a sua intelectualidade corretamente para o bem e pelo bem. Então precisamos cuidar, sim, da moldagem deste caráter. E aí nos diz Jesus, quando ele foi questionado por um certo jovem, quando questionou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele foi questionado desta forma. Ao mesmo tempo, este jovem questionou Jesus e o qualificou de bom e ao mesmo tempo de mestre, bom mestre. E aí Jesus questiona ele. Disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um Deus. E aí ele diz na sequência que mestre, sim, isto eu sou, mas bom, neste sentido infinito que Jesus está dizendo, no sentido infinito, somente Deus. E aí recorremos, já que estamos falando sobre educação, sobre educador da humanidade, buscamos palavras sábias, palavras de sabedoria do Espírito Emmanuel. Lá no livro O Consolador, na questão de número 112. Na questão 112, Emmanuel foi questionado da seguinte maneira: como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Então, Emmanuel, há tantos anos, há tantas décadas, ele foi questionado sobre a renovação dos processos pedagógicos para a melhoria do mundo. E aí Emmanuel responde a este questionamento e responde para todos nós, separando educação
e instrução. E aí ele nos diz o seguinte: as escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Sem sombra de dúvida que precisamos sempre renovar os nossos processos pedagógicos, e conforme nós observamos hoje na imprensa, constantemente mostrando isto, a necessidade das nossas escolas instrutivas aqui do mundo estão aí, digamos, correndo atrás do tempo perdido para melhorar, para, digamos, ampliar e qualificar estes processos pedagógicos, conforme ele nos diz aqui, melhorando esses processos pedagógicos para atenderem esses espíritos altamente intelectualizados que estão vindo à face da Terra na atualidade. Então é preciso sim, imaginemos os nossos processos pedagógicos de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, da época do Cristo. Quantas transformações foram necessárias para irem se adaptando às novas realidades. Mas só que Emmanuel nos diz o seguinte: mas a escola educativa do lar, então ele fala das escolas instrutivas, as nossas escolas oficiais aqui da Terra, e aí ele fala da escola educativa que se chama lar. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só mestre, que é a figura excelsa do Cristo. Então aqui Emmanuel nos fala que no lar nós só temos uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e apenas um mestre, a figura excelsa de Jesus de Nazaré. E aí voltamos às palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, onde ainda ele nos diz, onde ainda ele nos educa da seguinte maneira: tudo quanto querereis que os outros vos façam, assim também fazeis vós a eles. E ainda ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Mais uma orientação de um verdadeiro mestre: tenhais cuidado. Olhe direito o caminho pelo qual você está passando, para você não ser enganado, para você não cair em buracos. E ainda ele diz: por seus frutos os reconhecereis. Quais são os frutos nós estamos produzindo? E é preciso nós olharmos também à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, pregando isto ou aquilo. Que tipo de fruto ela está produzindo? Será que os frutos que ela ou que elas estão produzindo estão de acordo com aquilo que ela está falando? E ainda nos diz Jesus: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será considerado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Isso ele disse lá no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 7, para que nós realmente nos comportemos como o homem prudente, construindo a nossa casa da fé, sobre a rocha do seu evangelho. E aí, já não no Sermão do Monte, por último, buscamos a seguinte informação, quando Jesus nos disse, lá no capítulo 22, versículo 21 de Mateus: restituí, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus aqui nos diz: seja honesto, cumpra com as suas obrigações, arque com as consequências das suas escolhas sem reclamar. Então faça o que lhe compete, sem querer colocar nas costas dos outros responsabilidades que são suas. E por último, buscamos também, lá naquela coletânea de Augusto Cury, os 5 volumes que ele utilizou, que ele dedicou para estudar a inteligência do Cristo. Nos prefácios destas obras, destes 5 volumes, destacamos 5 frases que Augusto Cury fala sobre Jesus. Então ele diz no primeiro volume, no prefácio, ele diz o seguinte: que Jesus dividiu a história da humanidade. Agora, a psicologia analisa a sua intrigante inteligência. Então aqui ele chegou à conclusão que realmente Jesus dividiu a história da humanidade, que agora é preciso estudar, e que estão estudando constantemente a psicologia de Jesus, a intrigante inteligência de Jesus. E aí ele diz na sequência, no volume 2, ele tinha todos os motivos para ter depressão e ansiedade, mas nunca alguém foi tão feliz e livre
no território da emoção. Imaginemos nós, hoje, vivendo com toda essa facilidade de locomoção, com toda essa facilidade de comunicação, com a nossa medicina já altamente desenvolvida, tudo de forma favorável para nós, e quantos de nós estamos depressivos? E se nós estivéssemos vivendo na época de Jesus, com todas aquelas dificuldades? Então aqui Augusto Cury lembra que Jesus teve todos os motivos para ser depressivo, mas nunca alguém pisou a terra que foi tão feliz e que era tão feliz como Jesus. E na sequência, no volume 3, ele diz: ele brilhou, ou seja, Jesus brilhou onde não havia nenhum raio de sol. Depois que ele passou pela terra, nunca mais fomos os mesmos. Então Jesus brilhou e continua brilhando onde não tinha um raio de sol. Jesus brilhava porque ele é o próprio sol da esperança. E depois que ele passou pela terra, jamais fomos os mesmos. E no volume 4 ele diz: jamais alguém tão grande se fez tão pequeno para nos ensinar as mais importantes lições de vida, ou seja, o verdadeiro mestre que nos deixou belíssimas lições de vida. E por último, Augusto Cury nos disse no 5º volume: ele foi e continua sendo o maior educador da história. Transformou o árido solo da personalidade humana em um jardim de sonhos. Sem sombra de dúvida, foi e continua sendo o maior educador da história e continua transformando o árido solo da nossa personalidade em um jardim de sonhos. E para terminarmos as nossas reflexões, iremos fazer agora e faremos agora um convite de Jesus. Porque Jesus nos convida. Ele nos convidou há quase 2000 anos e continua este convite ressoando em nossa mente espiritual da seguinte maneira: Jesus nos convidou e continua nos convidando na condição de mestre dos mestres, na condição de educador da humanidade, para que possamos sair, através do nosso esforço próprio, do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Lembrando que esse atoleiro da inferioridade, nós entramos por conta própria, devido às nossas escolhas equivocadas, devido à nossa rebeldia, devido à nossa teimosia. Então Jesus convida-nos para que façamos esforços, sigamos as suas pegadas e saiamos deste atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Jesus ainda nos convida para que saiamos daquela condição de orgulho para aquela condição belíssima de humildade. Jesus ainda nos convida para que saiamos daquela condição de ressentimento para o perdão. Jesus nos convida para que saiamos daquela condição de egoístas para a condição de verdadeiros caridosos. Porque, conforme nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há verdadeira transformação. Fora da caridade não há verdadeira renovação de atitudes. E ainda Jesus nos convida para que saiamos do campo minado da mentira para alcançar o campo florido da verdade. Jesus ainda nos convida para que saiamos da condição de ódio para a condição de amor. E por último, André Luiz, já que estas palavras são de André Luiz, nos fazendo esse convite em nome do Cristo, André Luiz nos diz o seguinte, lá em Vivendo o Evangelho, volume 1, no capítulo 8. Ele nos diz que não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é o roteiro certo. Então André Luiz nos chama a atenção que não é fácil seguirmos este roteiro permanentemente de ascensão, mas que o Evangelho é o único roteiro certo e seguro, que possamos seguir, através dos nossos esforços, as pegadas do nosso Mestre de Nazaré, que possamos atender aquele belíssimo convite de Jesus
quando ele nos disse: vinde a mim. E o mestre de Nazaré continua de braços abertos, aguardando esforço pessoal de cada um de nós, e sabemos que este esforço está sempre amparado e sustentado pelos mensageiros do Cristo, que estão sempre com disposição firme em nos auxiliar, mas que precisamos fazer esforços para sairmos deste atoleiro da inferioridade e chegarmos até Jesus. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. E neste momento faremos a nossa prece para encerrarmos as nossas reflexões. E muito obrigado a todos. Vamos neste momento fechar mais uma vez os nossos olhos carnais para termos condições de abrirmos um tanto mais os nossos olhos espirituais e enxergarmos Jesus de Nazaré de braços abertos, ainda repetindo aquele mesmo convite: vinde a mim, que possamos fazer esforços constantemente, mesmo que com os pés sangrando, calejados, mas que possamos fazer esforços para irmos ao encontro de Jesus de Nazaré e recebermos o seu abraço fraternal, carinhoso e que constantemente continua nos auxiliando. Muito obrigado a Deus, muito obrigado aos espíritos amigos, muito obrigado a todos vocês, que todos nós possamos receber de acordo com as nossas necessidades. Graças damos a Deus, graças damos a Jesus, graças damos aos espíritos amigos. Gratidão a todos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez um abraço fraternal e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos os companheiros de jornada do Centro Espírita Irmã Matilde. Muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Muito obrigado pela oportunidade da reflexão. Muito obrigado pela oportunidade do aprendizado. Porque tudo que falamos aqui, não falamos diretamente para vocês, mas em primeiro lugar, a este que vos fala, que é o mais necessitado de todos. Paz aos nossos corações, que o Mestre de Nazaré continue a nos envolver sempre e que possamos nos esforçar ao máximo para seguirmos constantemente as suas pegadas. Até breve, meus irmãos.